Tudo bem, galera? Eu sou o Thiago da TS Tech. Estamos aqui para o segundo vídeo. Vamos continuar o assunto falando de garantia, tá bom? Então, assim, a gente fez o primeiro vídeo falando das questões do porquê não foram feitas algumas trocas. Dessa vez nós vamos explicar um pouquinho de como funciona a garantia, tanto para o cliente final quanto para nós como fornecedor, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor, nós somos obrigados, todos os lojistas são obrigados a dar um prazo de 90 dias de garantia quando são executados serviços, em acessórios, em tudo mais. Qualquer tipo de produto, serviço que for feito, celular que for vendido, reparos executados e tudo mais. Todos os serviços, 90 dias de referente ao Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores, em sua grande maioria, exceto algumas exceções, não dão garantia pra gente. Dão garantia apenas de teste. Como que é a garantia de teste? Quando você chegar você adquire uma tela, por exemplo, você vai chegar, testar no aparelho, sem colar a tela, somente fazer o teste, colocar a tela, testar, ver se está tudo funcionando bonitinho. Se estiver funcionando, você faz o restante do reparo, tira as etiquetas dele, tira os plásticos e tudo mais, e acabou a sua garantia. Se a tela tiver com defeito, na hora que você faz o teste, você consegue voltar e trocar com eles por um prazo de até 7 dias, alguns deixam até 30 dias para a gente fazer essa troca. Mas só temos esse tipo de garantia, certo? Perante o consumidor, nós somos obrigados a dar o prazo de 90 dias. Com a questão de garantias aqui na empresa TS Tech, na assistência, nós trabalhamos de que forma? Quando a tela é paralela, nós damos o prazo de 90 dias. Reparos, qualquer tipo de reparo também tem o prazo de 90 dias. E o nosso diferencial é que quando as telas são telas originais, importadas, ou quando são peças genuínas, nós damos garantias de 6 meses para o cliente. Por que isso? Porque nós confiamos no serviço que nós fazemos aqui na TS Tech. E acima de tudo nós sabemos que os nossos fornecedores são fornecedores que têm peças de boa qualidade e que uma vez sendo feita a garantia de teste, sendo feito o teste da peça antes de fazer o serviço, a gente não vai ter retorno. É muito difícil acontecer de ter retorno. Vou dizer que telas originais nossas e telas genuínas, eu nunca tive um problema de retorno acionando garantia, tá? E logicamente, garantias que são dadas baseadas em defeitos de fábrica. Às vezes volta algum cliente, um ou outro cliente querendo acionar a garantia, porém são aparelhos que foram danificados, que foram quebrados, e isso desenquadra o cliente totalmente da garantia, uma vez que foi um problema de defeito baseado no mau uso, né? Vamos falar de valores, primeiramente falando da questão de assistência. Tem muita assistência que não dá garantia, tá? Elas são assistências que você faz o serviço, eles não vão te dar garantia nenhuma, não vão te dar nenhum benefício dessa questão de 90 dias, às vezes nem mesmo 30 dias. Alguns dizem que dão garantias de 7 dias, mas não, totalmente fora disso, que já está errado perante o Código de Defesa do Consumidor. Porém, muitas das assistências não dão garantia, tá? Elas falam que vão dar garantia, e quando você volta para acionar a garantia, eles falam que mesmo sendo um defeito claro, de defeito de fabricação, como toque fantasma, a tela que apagou sem nenhuma marca de queda, ou que ficou branca, toda branca, sem nenhuma marca de queda, mas eles simplesmente não dão garantia. Posso citar alguns exemplos, como muita gente fala assim, é só levar na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia tem muita gente que faz conserto na hora ali na rua, na própria rua. E assim, se você tiver um problema com eles, você não vai conseguir ter essa garantia. Em questão de valores, logicamente, eles vão cobrar muito mais barato. Por quê? Porque eles não têm que dar garantia. Eles não têm essa obrigação. Por mais que alguns falem que vão dar, não tem. Muitas vezes você não vai nem encontrar eles novamente se você tiver que voltar para acionar a garantia. Em questão de valores, como eu disse, sem garantia é mais barato. Com garantia, um pouco mais caro, se torna um pouco mais caro. Por quê? Porque uma vez que os fornecedores não dão garantia pra gente, nós assumimos a garantia.
Então nós cobramos um pouco mais caro na mão de obra, justamente porque se acontecer de ter retorno alguma coisa do tipo, defeito de fábrica, nós vamos assumir a responsabilidade. Então assim, quando nós passamos o produto, nós já estamos passando ele com garantia. E os fornecedores fazem a mesma coisa que a gente, tá? Os fornecedores, alguns, como eu disse no começo, exceto algumas exceções, essas exceções como funcionam? Eles vendem a peça pra gente num valor muito mais caro. Um valor muito mais caro onde eles dão garantia pra gente. Só que quando você recebe, você compra a tela com um valor mais caro, você tem que fazer o reparo mais caro para o cliente. E o cliente muitas vezes não quer. Tá? Então assim, a gente tem principalmente essa questão. Para trabalhar dentro do que é esperado, dentro de uma tabela, por assim dizer, dentro da média de valores que hoje é exercida no mercado de trabalho na nossa área, nós não conseguimos pegar essas peças com garantia. Nós pegamos peças e assumimos o risco, que se torna mais barato, um risco maior para o técnico, porém possibilita que o cliente faça e que a gente consiga trabalhar dessa forma, né? Outra coisa que é importante saber em questão de garantias, principalmente, quando dá para saber se o técnico vai te dar garantia de forma correta, se ele trabalha de forma correta, se ele tem seriedade no que ele está fazendo, se ele não quer só te pegar o seu dinheiro, cobrar barato, pegar seu dinheiro e depois deixar o cliente a ver navios, é a questão das informações. Aqui quando o cliente chega, eu faço questão de explicar para ele que eu tenho uma peça paralela, que é uma peça que tem uma qualidade inferior, que vai diminuir a qualidade de imagem, vai consumir um pouco mais de bateria, vai ter o toque um pouco mais difícil, e a questão da garantia de 3 meses. Quando é uma tela original, eu falo que ele vai ter uma qualidade de tela melhor, que ele vai ter imagem melhor, toque melhor, e que tem a questão também da garantia, que é um pouco maior, porém avisando que as questões que alguns modelos em si não podem ter atualizações. Se tiver uma atualização de sistema, mesmo sendo uma tela original importada, ela trava, e para voltar à utilização você tem que fazer o downgrade, ou seja, voltar à versão anterior do sistema para que a tela volte a funcionar. Só que isso faz com que o celular perca todos os dados, ou seja, você tem que formatar ele, voltar ele para a versão anterior, perdendo tudo que tem nele. Já nas peças genuínas, não. A gente faz o serviço, garantia estendida, maior, até 6 meses. Na tela original importada também eu dou 6 meses de garantia, mas na tela genuína eu dou 6 meses de garantia. Aviso que o cliente vai ter a tela exatamente da mesma forma que veio no aparelho dele, ele vai poder fazer atualizações e tudo mais. Isso é um padrão do meu atendimento daqui da loja. Eu faço isso, eu explico para o cliente, meu funcionário Ricardo faz a mesma coisa, explica para o cliente. Nós somos bem transparentes em questão a isso. Por quê? Para mostrar a seriedade, para mostrar para o cliente que a gente está fazendo o serviço de forma correta. Quando você chega numa assistência, você pergunta quanto fica para trocar uma tela, o cliente só te fala o valor e só, é porque ele está omitindo as informações. A partir do momento que ele omite as informações, já dá para se desconfiar que ele não vai fazer um serviço te dando garantia, que ele vai fazer um serviço com peças boas. Então por isso que a gente sempre deixa muito claro para o cliente, explica muito bem, bem detalhado, para que isso não ocorra. Em questão de valores, sim, temos valor um pouco mais alto do que os valores praticados na rua, no dia a dia, por clientes, por lojistas que trabalham com o seu comércio ou até mesmo por pessoas que fazem reparo em casa. O nosso valor é um pouco acima, sim, porém nós levamos a questão de garantia, de transparência, de qualidade de peça, qualidade de serviço a um nível extremo. Nós estamos fazendo o serviço sabendo que vai valer a pena. Eu já tive muitos clientes que chegaram aqui e falaram assim, ó, eu quero fazer com a peça mais barata. Eu falei para eles, com a peça mais barata eu não faço, porque eu não tenho como te dar uma garantia, eu sei que o serviço não vai ficar bom. Então assim, é mais caro? Sim, é mais caro, porém é a certeza de que o serviço vai ser bem feito. Já tive casos de clientes que vieram aqui, escolheram por fazer mais barato em outro lugar e depois voltaram aqui para eu arrumar o que tinha sido mal feito. E eu fiz o serviço, informei que estava fazendo, só ia fazer a correção do que foi feito errado. Eu não dei garantia porque a peça não era minha, só cobrei a mão de obra. Porém, ele somando o valor de mão de obra
do que eu fiz com o valor do que ele pagou, chegou ao mesmo valor do orçamento inicial que eu fiz para ele, sendo que a peça que eu ia colocar para ele era numa qualidade muito maior. Então muitas vezes o fato da garantia implica muito. Torna o serviço mais caro, sim, porém te passa uma segurança, te garante, até mesmo que se der algum problema, a gente está aqui para solucionar para vocês. Então, vale muito mais a pena. Às vezes vale mais a pena você gastar 200, 250 do que gastar 200, 180, 2, 3, 4 vezes porque não teve garantia, né? Serviço barato nem sempre é sinônimo de ser o melhor. Raras exceções é o melhor. Geralmente o serviço barato, ele é um serviço que já não tem tanto suporte e não tem tanta qualidade, diferente do que o que a gente faz no dia a dia, que é estudando bastante, tendo equipamentos de boa qualidade, telas, fornecedores, tudo mais, sempre buscando o melhor para poder atender melhor os clientes e, consequentemente, torna um pouco mais caro o serviço, porém, com a qualidade muitas vezes, às vezes 10, 20, 30 vezes melhor do que aquele que faz mais barato. Eu acho que o assunto era esse, pessoal. Estou até dando uma olhadinha aqui na minha colinha e acredito que eu tenha falado de tudo. Espero ter sido bem claro. Ainda estou perdido um pouquinho no canal. Dessa vez teve iluminação, já 1 ponto para mim. Teve colinha, 2 pontos para mim. E espero trazer mais temas que sejam interessantes para todo mundo, tirar dúvidas, trazer transparência para vocês, tanto para o cliente final quanto da dica também, que parece que não, mas isso tudo que eu estou falando em questão de garantia, qualidade de peça, serve até mesmo para quem pretende entrar na área, tá? São toques legais, a gente vai aprendendo no dia a dia e vai passando esse conhecimento para os novos técnicos. Então, espero ter atendido a expectativa de todo mundo. E por hoje é isso, galera. Valeu, TS Tech, um abraço, fica por aí, precisando, é só chegar, a gente vai fazer o melhor por vocês aí. Obrigado, pessoal.